Olá, boa noite, amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e esse é o programa Eclésia, começando para todo o Brasil um programa de catequese, história da igreja. Em muitas ocasiões no programa Eclésia a gente conversa sobre a vida de alguns santos e justamente será o tema do programa de hoje. Um santo que a gente comemora, uma santa, melhor dizendo, que a gente comemora no dia 16 de outubro. Daqui a pouquinho eu digo que santa é essa, porque antes eu quero cumprimentar aqui o Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric, e como sempre, boa noite, meu grande abraço fraterno para cada um de vocês, prezados amigos, que nos acompanham pelas imagens da Rede Século XXI. Como é bom conhecer a doutrina, amar a doutrina, imitar os bons exemplos dos santos e das santas, como aquela que vamos propor no estudo de hoje, e sobretudo ter aquela alegria de estar ao lado de Jesus na mesma difusão, com aquela mesma garra de apresentar valores espirituais para as pessoas com as quais compartilhamos o nosso dia a dia. Padre Guido, eu tenho a impressão que o senhor gosta desse assunto quando a gente fala de vida dos santos. Antes da gente chegar propriamente dito aqui no assunto dessa santa que iremos conversar e será o tema do nosso programa de hoje, o senhor já falou em outras ocasiões, mas vale sempre lembrar aqui. O senhor já trabalhou, inclusive, em processos de canonização e beatificação, não é isso, Padre Guido? Sim, como é que funciona isso? Em cinco processos de milagres acontecidos aqui no Brasil e que foram todos os cinco reconhecidos como autênticos pelo Ministério do Vaticano, chamado no Ministério da Causa dos Santos. Para poder chegar ao grau de beatificação ou canonização, se enfrenta um longo processo, durante o qual a Igreja analisa os escritos daquela pessoa candidata, analisa as virtudes que devem ter sido praticadas, não somente num caminho normal, mas também num grau chamado heróico. Analisa também se houve um culto popular não controlado pela mesma igreja. E depois, uma vez que um candidato é proclamado venerável diante de Deus, a igreja aguarda por um sinal extraordinário que nós chamamos de milagre, que não necessariamente está ligado a uma cura física, como alguém pode imaginar. Certo. Temos, por exemplo, milagres por exemplo, tivemos um período de vários meses sem um pingo de chuva. E invocando aquele santo ou santa, começou a chover. E a igreja considerou aquele fato também como completamente extraordinário, válido aos fins de uma beatificação ou de uma canonização. É que geralmente vem à nossa mente mesmo a cura física. Logo. Que é comum, é bastante comum. Sim. Mas é interessante o senhor lembrar que não é só isso, né, Padre Guido? Exato. Não esqueçamos, diácono Eric, né? Mas é bom que os nossos amigos também saibam que se quiséssemos fazer uma pesquisa para responder a uma pergunta, quantos milagres Jesus realizou, São João responde que não seriam suficientes as bibliotecas do mundo para conter o relato. Porém, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam ao todo 36 milagres, divididos em duas categorias: 24 milagres para pessoas doentes e 12 milagres quando Jesus supera as forças da natureza, diácono Eric. Por exemplo, quando transforma a água em vinho, quando caminha em cima das águas, quando multiplica o pão e o peixe para milhares de pessoas. Mas a grande preferência de Jesus foram sempre as pessoas menos favorecidas, os doentes. Só para encerrar esse assunto, a gente começar a falar da nossa personagem de hoje, o Papa, Padre Guido, que é um legislador, que é o principal legislador na igreja, ele pode dispensar do reconhecimento desse milagre, por exemplo, quando não há dúvidas da santidade do candidato, Sim. ou quando, por exemplo, é comprovado o martírio, porque Sim. tem muitos santos mártires da igreja. Então, o Papa pode dispensar desse processo ou parte desse processo? Não somente pode, é um fato até bastante comum. Caso prático, poucos anos atrás, aqui no Brasil,
quando o Papa Bento XVI veio visitar o Brasil, canonizou o Frei Galvão, né? E deu abertura à Conferência Latino-Americana dos Bispos e autorizou a beatificação da menina brasileira Albertina Beckenbrock, de Santa Catarina, porque foi comprovado o martírio. Esta menina deu a sua vida para não perder a sua virgindade, e o Papa, diante desta prova de vida doada inteiramente a Deus, olha só, com 12 anos de idade, que mandou beatificar Albertina Beckenbrock. Interessante, né? O Papa tem esse poder, sendo ele o principal legislador da Igreja. Seja no caso de um martírio ou no caso quando não há dúvidas sobre a santidade do candidato. Por exemplo, São José de Anchieta, né? O apóstolo do Brasil, né, o Papa Francisco, que o canonizou, né, não foi necessário comprovar um segundo milagre após a sua beatificação, que já tinha acontecido depois de muito tempo. Para dar um exemplo, né? Outra coisa também que eu estava me lembrando aqui, o Papa Bento XVI, por exemplo, alterou parte do processo de beatificação no caso de São João Paulo II, não relacionado aos milagres, mas ao tempo de espera para se abrir o processo, que deve esperar no mínimo 5 anos após a morte, sendo o Papa Bento XVI braço direito do Papa João Paulo II, conhecendo e não tendo dúvida da santidade, ele permitiu, na época, que o processo fosse acelerado, nem precisou esperar 5 anos para iniciar o processo, e São João Paulo II, obviamente, já foi canonizado, já chegou lá na glória dos altares, como a gente costuma dizer. Enfim, para dizer que o Papa é o principal legislador de toda a Igreja e ele tem esse poder. Exato. Pois não, é bom lembrar também, complementando, que quando se trata de um processo de um Papa, o processo dos estudos, das virtudes e outras coisas é feito até o dia no qual foi eleito Papa. Portanto, os últimos 26 anos e meio da vida de Papa João Paulo II não entraram no processo. É porque até o tempo foi muito bem mais reduzido. Mas ele merecia mesmo, né? Claro, merecia, é verdade. Certo. Agora, Padre Guido, a nossa personagem de hoje, essa grande santa que a gente comemora no dia 16 de outubro, ela foi um exemplo de alguém que viveu as virtudes heróicas e a gente vai falar sobre isso no programa. A gente está falando de Santa Edviges. Padre Guido, essa grande santa da Igreja, ela é muito popular. A gente está vendo uma imagem de Santa Edviges aí. Muito popular aqui no Brasil, porque tem muitas paróquias dedicadas a ela, né? Ela nasceu na Bavária, na Alemanha. Aliás, é a mesma região que nasceu o Papa Bento XVI, né, Padre Guido? Perfeito, é da sua terra. Ela nasceu no ano 1174 e faleceu no ano 1243. Um período marcado também pela história da Igreja, pelo nascimento e pela vida de grandes santos. Antônio de Pádua, Francisco de Assis, olha só, Francisco de Assis, né? Santo Domingo de Gusmão também, era toda naquela época, minha gente, né? E era de uma família nobre, conforme o costume daquela época, ainda menina ou até adolescente, com 12 anos de idade, ela foi dada em casamento ao Duque da Silésia, né? Eu abri um parênteses aqui. Silésia é uma região que já não existe mais como esse nome, essa divisão geográfica, mas é uma região que envolvia parte da Alemanha, parte da República Tcheca e da Polônia. Então, a antiga Silésia envolvia a Alemanha, a República Tcheca e Polônia, né? Muitas pessoas confundem dizendo assim, olha, Santa Edviges é polonesa? Olha, na prática sim. Agora, na época não chamava Polônia essa região, era Silésia. Silésia, certo. Exato. E ela casou com um jovem, que era o Duque da Silésia, e teve 7 filhos. Olha, gente, com a idade de 20 anos, com 7 filhos, o casal sentiu como um chamado de Deus. Certo. Para uma vida de serviço aos menos favorecidos, aos pobres, mantendo no casamento o voto da abstinência sexual. Quer dizer, viveu ali na sua adolescência e juventude a maternidade precoce,
mas também de maneira ainda precoce resolveu, junto com o seu marido, que era um nobre, o Duque de Silésia, né, Padre Guido? Sim. Essa em comum acordo, né, para que ambos, então, vivessem uma espécie de voto no matrimônio e viveram, então, de maneira casta. Sim. Isto é, era de uma classe social alta, nobre, e acharam por bem dedicar-se às obras de caridade à vantagem dos menos favorecidos, certo? Inclusive, uma por uma, as filhas, os filhos deste casal, foram 7, 6 deles vieram falecer. 7 filhos, 6 faleceram. 6 faleceram, 6. Aliás, o marido também morreu jovem, também, né? Morreu o marido, e morreram 6 filhos. E ainda jovem, ela continuou, digamos assim, morando até no seu palácio inicialmente, mas com um olhar muito intenso para as obras de caridade. Inclusive, meus amigos, não pensou 2 vezes quando se tratou de ajudar pessoas que queriam construir mosteiros e conventos, né, para uma vida de contemplação. Nós já vamos tratar desse assunto na sequência. Agora, quando essa jovem Edviges, né, perdeu o marido, ela falou uma frase famosa. A gente até tem em destaque essa frase famosa de Santa Edviges, que a gente começa a entender um pouco da personalidade dela e perceber realmente que ela viveu, né, de maneira heróica as suas virtudes cristãs. Põe pra gente, por favor, Lucas, a frase dela. Exato. Tá aí, a frase de Santa Edviges, quando ela ficou sabendo que o marido tinha morrido. Sim. Ela disse o seguinte: tanto na vida como na morte, devemos adorar humildemente as determinações da divina providência. Padre Guido, isso é um aprendizado para a gente, que muita gente às vezes acaba perdendo um ente querido e não consegue lidar com essa maturidade como lidou Santa Edviges. Perfeito, é uma aula para todos nós diante do mistério da morte, que entristece, né, que abala uma pessoa, parece que tudo termina, etc. Ela sabe, imaginava, além de ter perdido o marido, ver com os seus olhos a morte de 6 dos seus 7 filhos e pronunciar uma frase desta. Ele interpreta tudo à luz da obediência, da vontade divina que deve ser adorada e respeitada com profunda humildade, como um sinal da divina providência. E se nós estamos aqui no começo do nosso programa, mas se quiséssemos chegar também já ao fim, nós poderíamos dizer quantas pessoas foram beneficiadas por ela, graças, sobretudo, a esta frase que não somente pronunciava, mas praticava com as suas obras e com o poder até econômico que ela tinha. Bom, ela sendo, então, né, de um poder aquisitivo alto, como o senhor está explicando para a gente, obviamente ela era duquesa, né? Casou com o Duque da Silésia, então, lembrando essa região que pegava parte da Alemanha, parte da República Tcheca, e também parte da Polônia, né? Essa nobre perdeu o marido cedo, teve 7 filhos, mas perdeu 6 filhos. Decidiu, então, após, né, ter ficado viúva, pensar na vida religiosa, né? Inclusive, Padre Guido, diz a tradição que ela foi buscar abrigo, né, num mosteiro que ela mesma tinha fundado. Porque com essas condições de posses e passou a fundar mosteiro, ela mesma foi morar no mosteiro que ela tinha fundado. Não somente o mosteiro que ela tinha fundado, mas a comunidade das religiosas que moravam dentro deste mosteiro de estrita clausura, a superiora era a filha. A 7ª filha. Aquela única que sobreviveu. Que sobreviveu era a superiora. E ela entrou, não porque era a mamãe da superiora, ela fez questão de escolher os serviços mais humildes dentro do mosteiro. Que bonito. Então, olha, é dessa santa que a gente está conversando no programa de hoje, né? Nós vamos para o primeiro intervalo, na volta a gente vai falar sobre outros aspectos da vida dela. Como que começou na prática, né? Houve um episódio que despertou em Santa Edviges o desejo por cuidar dos pobres, né? Como isso aconteceu? A gente vai entender e conversar um pouco mais sobre essa grande santa da igreja. Aliás, Santa Edviges, padroeira dos endividados,
Na sequência, na nossa conversa, depois do intervalo, você vai entender de onde essa história começou, por que ela foi considerada a padroeira dos endividados, e nós, né, todos nós que precisamos do socorro dela, podemos recorrer a ela também nesse aspecto, quando a gente necessita do auxílio divino para cumprir as nossas obrigações, né, as nossas dívidas. Quem não tem, né, algum tipo de dívida? Todos nós, de alguma maneira, a gente acaba tendo essa necessidade. Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre Santa Edviges, essa grande santa, duquesa Santa Edviges. Não sai daí, a gente volta já já.